Wesley Moreira. Ei, gente, aquele abraço, ótima semana a todos, depois aí do Domingão das Mães. Hoje recomeça a semana aí com muito trabalho e sempre com ele na frente, Deus. Hoje, o meu convidado para a primeira meia hora do programa é o goleiro do Esporte Clube Palmeirense, Bruno Guerreiro. Ele que tem uma história de vida para contar a gente aqui e a gente agradece a sua presença aqui, Bruno. Boa tarde, Wesley. Quem agradece sou eu. Fico muito feliz, muito gratificante de estar aqui hoje, podendo contar um pouco da minha história aí do futebol. Como é que começou a história sua com o futebol e com a carreira de goleiro? Olha, com o futebol começou desde 2005, final de 2004 para 2005, eu era lateral direito aqui no Palmeirense. O Fernando Dias, né, que mora hoje aqui na Cojan, faltou um goleiro no treino, ele me colocou no treino, colocou no gol. Aí ele falou, você é o maior da turma, na época eu era maior, né, você é o maior da turma e vai pro gol aí. E nisso aí o cara chutou na minha cara, pra você ter ideia. Nandão achou que eu tinha feito a defesa, falou, você é meu goleiro, não sai mais. Aí a partir disso aí comecei a treinar em 2005, 6, 7. Aí fui pro 1º de maio de 2010 que eu fui pro Rio, comecei a jogar bola. Aí no Rio que eu comecei a ter uma base, comecei a treinar específico, tático e técnico para goleiro, né? A vida de goleiro é muito difícil, né, Bruno? Ah, demais. No futebol hoje a posição mais difícil que tem é a de goleiro. Por quê? Porque você joga 90 minutos, você pode estar bem, pegando pênalti, salvando o clube, o time. Aí aos 90 e no acréscimo, por exemplo, você falha, destrói todo um jogo que você fez bem, fez um jogo compacto, entendeu? Então assim, eu falo que você vai do céu ao inferno dentro de questões de segundos. Então assim, hoje, não só porque eu sou goleiro, mas eu já vi relatos de pessoas falarem que a posição do goleiro hoje é a mais ingrata e a mais difícil que tem no futebol. Eu te acompanho desde a época lá no Rio de Janeiro, que eu estava lá, na época de 2008, né, a 12, e você já estava lá treinando, jogando pelo América, que começou no Tigres. Isso. Como é que foi sua ida para o Tigres? Final de 2009, o Juarez, o pai do Tainan, né, aqui da cidade de Coimbra, chegou um convite, me viu jogar aqui, jogava na base contra o filho dele também, perguntando se eu e o Caio Papalégua na época queriam jogar fora. A gente sonha de criança, né? Toda criança, quem não sonha em ser jogador de futebol. E na hora eu topei, falei, não, vamos sim. E aí foi que eu cheguei no Tigres. Com quantos anos? Eu cheguei no Tigres com 14. Novo demais. Novo demais. Com 14 anos a gente já chegou para morar numa casa que tinha em frente a um colégio lá. Chegou eu e o Papalégua, quando a gente chegou nessa casa já tinha 5 pessoas. E nisso a gente fez um período de teste de uns 4, 5 meses, até no final desse teste a gente foi aprovado. Eu, por exemplo, quando eu cheguei tinha 15 goleiros, eu passei em segundo. Goleiro de São Paulo, Bahia, Minas e por aí vai. Espírito Santo, então a maior safra que tem de jogador no Rio de Janeiro é Espírito Santo. E eu passei em segundo. O Papalégua também passou, só que o Papalégua teve alguns problemas, acabou contundindo a tíbia. Papalégua... E tá onde hoje? Hoje o Papalégua tá em Ponte Nova de volta. Não joga muita bola ainda não, mas Papalégua na época que chegou no Rio, os caras eram loucos com ele. O Papalégua ele chegava 3 pernas longe dos caras, muito fácil. Era fácil? Fácil. Muito veloz, matador. Eu falo com o Papalégua que não quis, senão ele era hoje um dos melhores atacantes que tinha no futebol brasileiro. Chegamos junto. E aqui em Ponte Nova, o Papalégua, por exemplo, tinha um campeonato que a gente jogava com 10 clubes, o Papalégua era artilheiro com 30 gols. Putz, grilo, é gol então, demais. Assim, é gol demais, muita diferença. Então, e ele chegou no Rio junto comigo com esse nome. Vocês moraram juntos quanto tempo? Moramos em Xerém de final de 2009 até 2011, nisso o Papalégua voltou. Quando ele voltou, eu já fui para o América. Como é que foi essa transação sua, transição também do Tigres para o América? Já visto, a gente escuta aí nos noticiários que o Tigres é uma coisa muito bem organizada, né? Na verdade, o Tigres ele tem 9 campos de treinamento, academia, refeitório, hotel, tudo que você imaginar tem dentro do Tigres. Mas o Tigres é um clube de formação de atleta. Se você falar que o Tigres hoje vai montar um clube para formar um time para ganhar Carioca, Taça Guanabara, Brasil-Japão, você está enganado. O Tigres monta para vender atleta. Tanto que aquele Wallace, zagueiro do Cruzeiro, que foi bicampeão, Mocegão, eu dividi quarto com o Mocegão, hoje ele está na Lazio. Entendeu? Então, assim, o objetivo deles é formar o atleta e liberar.
No final de 2010, eu já comecei a sofrer um pouco com o negócio de altura, porque o goleiro ele precisa ser um pouco mais alto, é aonde que ele desponta para ir embora. Se o clube não te vê como dinheiro, você só está ali durante 6 meses do clube jogando dispensado. Dispensado. Chegou no final do ano, o Tigres fez a lista de dispensa e eu estava incluso nela. Só que eu tive uma sorte que na semana da lista de dispensa teve um jogo contra o América. E nesse jogo contra o América, a Derlei Pereira jogou 6 Libertadores, jogou no Fluminense. Eu falei assim, não, eu quero aquele goleiro. Meio campista, Isso, jogou contra o Cruzeiro em 2003, esse mesmo. Eu falei assim, não, eu quero aquele goleiro. Foi dali, na semana do Tigres, quando já estava meu nome na lista de dispensa, eu já estava na lista de contratação do América. Nisso eu cheguei no América, já cheguei a categoria abaixo e jogava na cima. Então foi no América que comecei a jogar futebol. Aí eu comecei a jogar campeonatos cariocas, Taça Guanabara, Brasil-Japão. Aí jogamos uma Copa Rio, por exemplo. A nossa chave era o Inter, Botafogo e Ceará. O time do Botafogo era Sassá, Dória. E foi aí que eu comecei a despontar. Foi onde eu consegui chegar juvenil, cheguei infantil, juvenil, júnior e joguei 2 jogos profissionalmente. Tanto que eu era no profissional, eu era reserva do Fábio Noronha, que jogou no Flamengo, Seleção Brasileira de Zezé Perrella, América Teoflotone. Ô Bruno, por que a estrutura do América Carioca desandou? Cara, era um time que tinha... Na verdade, o América, quando o pai do Romário faleceu, né? Ele é americano doente. Quando eu cheguei, o Romário já estava no América, jogava no América. E um clube profissional, tanto profissional como amador, quando você não tem um presidente, um diretor por trás capacitado e responsável para estar comandando um clube, só tem a desandar. Eu, quando eu cheguei no América, depois que saiu o Romário, o Vinícius Cordeiro assumiu. O Vinícius Cordeiro começou a fazer um bom trabalho, né? A nossa base era um pouco largada, mas o profissional começou a andar, tanto que chegou à primeira divisão novamente, depois caiu. Só que começou uma chapa adversária. No futebol rola muita coisa também que as pessoas de fora não sabem. Mas quando uma coisa começa a andar no futebol, que está sendo positiva ao clube, a chapa ao contrário começa a derrubar politicamente para falar que essa chapa está incorreta. Mas na verdade ela está correta. Só que os outros não estão sendo favorecidos. Foi o que aconteceu no América. Quando uma chapa era favorecida e a outra não, tinha aquele duelo dentro do clube. E quando tem o duelo dentro do clube, o que tem a fazer? Quem perde é só o clube. Quem perde é o clube, é o torcedor. Porque torcedor, se você falar no Rio, os 4 grandes, o segundo time de todo mundo é o América. É igual aqui. Aqui o segundo turno, o time da maioria é a América. Infelizmente a política hoje fez com que eu trabalhe. Eu ainda sou torcedor do América, tenho camisa, fotos, acompanho. A gente fica até triste, chateado, né? É um clube que tem um nome. Você falar que hoje você está no América, no Rio de Janeiro, era a mesma coisa de você estar num Vasco, no Botafogo, Fluminense, aonde a gente chegava para jogar. Gávea, Engenhão, São Januário era respeitado, e hoje ver o clube da forma que está fica muito Tem triste. Saída para o América no seu conhecimento? O senhor fala como? Tem saída do clube voltar a ser grande? Sim. O América tem um belo estádio. Claro, é o Edson Passos. Edson Passos. Pra você ter ideia, o América ele tem 3 centros que aglomeram futebol. Quilômetro 18, que é a base, Edson Passos e tem na Tijuca. E quando um clube chega à primeira divisão do Carioca, começa a chegar muitos patrocinadores. Era a hora do América trazer um jogador com nome para trazer lá fora. Igual o Boa Vista. O Boa Vista, por exemplo, perto do América, o Boa Vista é pequeno. Mas o Boa Vista hoje leva o Carlos Alberto, o Juan, que jogou no Flamengo, tá lá hoje, Elivelto. O Juan tá nesse time aqui de Minas. Mas já tá lá no Boa Vista, voltou Boa Vista. Mas eles são inteligentes, o Holofote vai voltar para onde? Para eles também. Aonde só você vai querer destacar a sua empresa? Um Carlos Alberto da vida. É verdade. Entendeu? Hoje o Deola é o goleiro do América. Só que Deola tá lá no América hoje. Só que já não é um cara que tem um nome estrondoso. Eu sempre falei, olha, se o América hoje leva o Lúcio Flávio, por exemplo, final de carreira, o holofote ia estar lá. E aonde você começa a trazer patrocinador, você começa a trazer dinheiro. Aonde você começa a trazer dinheiro, você traz bons jogadores. Bons jogadores, resultado. Verdade. Entendeu? E o período que você ficou no Rio de Janeiro, você retornou à Ponte Nova em 2000 e... no início de 2015. Voltou meio sentido, né, Isso, voltei baqueado. Na verdade, em 2014 eu já tinha finalizado tudo no Rio,
Mas aí eu voltei ainda com a ideia de permanecer no Rio, de ficar lá, mas como eu não tinha parado de estudar, não estava trabalhando, aí eu voltei para Ponte Nova, falei assim, não, vou começar a estudar em Ponte Nova, vou começar a fazer umas planilhas minhas, né? A minha planilha de treino sempre foi isso. Foi voltar para Ponte Nova, fazer um contrato com... Eu pensava na época, né, em 2015, fazer um contrato com a Bartolfio, uma Saudale, que é uma empresa que eu sei que acredita no esporte aqui em Ponte Nova, e quem sabe conseguir meu estudo, conseguir um bom emprego e jogar. Eu tinha ideia de voltar na época, era voltar para 1º de maio, mas quando eu cheguei eles já tinham a estrutura toda montada e eu voltei para o Ponte Novense. Foi onde eu ganhei meu primeiro título da Inconfidente. Então você foi campeão nos 3 grandes de Ponte Nova? Ganhei nos 3 grandes, isso para mim é gratificante, né? Tenho as 3 camisas lá em casa, em 2015 eu ganhei pelo Ponte Novense, aí em próprio 2016 a gente perdeu para o 1º de maio, aí nessa houve uma mudança, o Ponte Novense acreditou que eu não estava correspondendo da forma que eles queriam, buscou o goleiro do 1º de maio. Na hora que o goleiro do 1º de maio fechou com Ponte Novense, não deu 5 minutos, meu telefone tocou. Quando eu fui ver, eram os diretores do 1º de maio. Falou assim, ó, a gente tem um planejamento muito bom com você aqui. E eu tive a sorte, né, e a bênção de Deus de poder subir em 2017 e ganhar. Em cima de quem ainda? Ponte Novense. Do Ponte Novense, na casa do Ponte Novense ainda. E depois, ano passado, o palmeirense me ligou. Falou assim, Bruno, olha, a gente quer contar com você em 2018. A gente acredita aí que você tem feito muito bem as coisas aqui pro futebol de Ponte Nova e aí foi que eu comecei a negociar com o palmeirense. Sou feliz em poder dizer que fui campeão com o palmeirense ano passado também. Pois é, gente, a gente está recebendo hoje no programa Espaço Aberto o goleiro Bruno Guerreiro, campeão aí da Copa dos Inconfidentes, é esse torneio que participa equipes de Ponte Nova, Mariana, Ouro Preto, Barra Longa, da nossa região aqui no entorno de Ponte Nova. E ele está contando um pouquinho da sua vida como jogador de futebol. Nós voltamos daqui a pouquinho para falar mais com o goleiro Bruno Guerreiro. Até já! Muito bem, de volta com a segunda parte do programa Espaço Aberto da sua TV Educar. Deixa eu falar das ofertas do Sacolão Center para você durante essa terça a domingo esta semana. Vamos lá, mamão formosa a R$ 2,48 o quilo, maracujá R$ 4,98 o quilo, mexerica pocã R$ 1,98 o quilo. E tem mais, hein? Moranga japonesa R$ 1,48 o quilo. Ovos brancos, cartela por 30 unidades a R$ 8,99 o quilo. Sacolão Center, o preferido da dona de casa e do trabalhador. Bruno, essa vinda sua para a equipe do Esporte Clube Palmeirense pintou uma coisa boa, logicamente você aceitou. Você tem pensamento em defender uma equipe grande ainda do interior de Minas ou do Rio? Ou agora você está focado na sua carreira de amador aqui mesmo e também na sua vida profissional? Logicamente deve casar em breve, né? Profissionalmente acredito que eu não jogo futebol mais não. Eu te falei, a escola de goleiro hoje, ainda mais nosso futebol americano, nosso futebol nossa área aqui brasileiro, ele requer muita altura do goleiro, né? 1,85 para cima no mínimo. Por exemplo, hoje um goleiro de 14 anos que chega em qualquer base do futebol profissional, se ele não tiver 1,85 ele não consegue nem treinar. Eu tenho até uma história, pouca gente sabe. Em 2012 a gente teve um jogo contra o Vasco e naquele jogo eu peguei demais, até pênalti eu peguei, por exemplo. E nisso o Vasco me chamou para fazer um teste lá. Foi logo quando a gente chegou no Rio para estar jogando. E nisso, quando a gente chegou, o cara falou assim, olha, eu quero uma semana um goleiro lá no Vasco para fazer o teste. Eu estava no América nessa época e quando a gente chegou no portãozão assim de São Januário, o Eurico do outro lado já fumando um charutão. E já olhou assim, baixou o óculos, né? O óculos, ele andava sempre com o óculos mais baixinho e falou, ô goleirão, olha ali. Aí eu olhei do lado no São Januário em volta, pela grade, 4 bitelo. quatro torres de tudo, dando a volta no campo. Falei assim, olha, eu consigo fazer um goleiro pegar, mas não consigo fazer um goleiro crescer. Foi uma das maiores verdades que eu já ouvi na minha vida, e realmente. E nisso,
eu vi que time grande para mim seria um empecilho. Então, por isso que eu falei, olha, profissionalmente em time grande é difícil jogar. Hoje você tem o Ochoa que joga, mas é lá no México, entendeu? Então, assim, profissionalmente, eu hoje não jogo futebol mais, eu jogo amador. Claro que se um clube aqui em Ponte Nova quiser fazer um contrato profissional comigo, vou bater o contrato com eles, entendeu? Mas para jogar... Tanto que Ponte Nova já me chamou para jogar futebol aí, segunda divisão do Mineiro, várias vezes, recusei. Hoje eu estou focado na minha vida profissional, focado em montar minha escolinha de goleiro aqui em Ponte Nova. Já tenho a minha que iniciou aqui na Escola Montessori, mas meus objetivos hoje são outros. Manter minha vida no futebol, quero jogar futebol mais uns 10, 15 anos aqui em Ponte Nova ainda. Quero ganhar títulos, quero ser um dos melhores goleiros, se não o melhor que já teve atuando aqui em Ponte Nova. Eu quero daqui a um tempo... uma pessoa pensar em goleiro em Ponte Nova, ter o meu nome na cabeça dele, entendeu? Ponte Nova já teve grandes goleiros no passado. Vou citar aqui, ó, dois que eu mexi muito com eles. Eduardo Gomes, não foi profissional porque não quis, lá no Cruzeiro. João Alberto, baixinho também, sim, mas era um veneno dentro do gol. Eu escuto falar muito do Marquinhos da Remar, disse que ele pegava muito demais. Tô esquecendo, Marquinhos da Remar lá. Diz que bola na área com ele. Jogou demais. Isso. Era um leão também dentro do gol. E então meus objetivos hoje são esses, montar uma família, me casar, claro, mas profissionalmente não jogo futebol mais não. No seu retorno à Ponte Nova, você contou que foi 1º de maio. Dos 3 grandes que você jogou, dos 2 grandes que você jogou e do que você está jogando atualmente, qual que tem a melhor estrutura no futebol? Nem se compara do palmeirense. A estrutura do palmeirense hoje, tanto como espaço para treinamento e fora diretores, presidente, hoje a gente consegue, eu, por exemplo, consigo ter como se eu estivesse num clube profissional. O que você precisar hoje, acontecer alguma coisa, você liga o telefone, na hora o palmeirense resolve para você. Entendeu? E fora a estrutura de treino. E quantas vezes eu fui treinar à tarde, Nelson saía da casa dele para abrir o campo para estar apto a treinar. O clube às vezes nem aberto ainda, o clube abre às 4. Se chegasse lá para treinar 2 horas da tarde, o clube é aberto para treinar. Fora tudo que você precisa. Eu, por exemplo, eu tenho um exemplo que eu fui, ano passado, sofri um acidente de moto. E nisso eu tive um problema com o ombro e no meu contrato não era obrigado o palmeirense a custear porque foi um acidente fora do clube, né? O Nelson virou e falou para mim assim... O dia que você quiser entrar na fisioterapia, só sai de lá pronto pra jogar. Então, tipo assim, eu falei, pô, tô num clube que quer cuidar de mim. Não, isso eu posso avalizar e falar com certeza que o palmeirense tem essa estrutura. Quando o jogador é do clube, dá toda assistência. Toda assistência. No jogo fim de semana agora, eu fui com o Nelson de carro e voltei. Você não tava bem, né? Não tava bem, tava passando mal, uma suspeita de dengue. E o cara a todo momento, tá bem? Quer água? Precisa almoçar? Já é o segundo jogo que a gente vai jogar numa decisão que ele vai... O carro preparado para que eu possa ir e voltar bem, entendeu? Não que eu tenha que reclamar. Fui campeão pro 1º de maio de 2017. Toda a estrutura também. O Lu, o Sandro, o Xander. Mesma coisa. Ponte Novense em 2015. Jaiminho, Alexandre, mesma coisa. Mas a estrutura do palmeirense hoje está na frente da galera de Ponte Nova. Pode fazer mais. Mas sem dúvida está na frente, sim. É verdade. Ô Bruno, vamos falar da sua escolinha. Como é que você arquitetou essa escolinha em Ponte Nova? Qual é a sua expectativa para ela? Então, a escolinha eu arquitetei da forma seguinte. Como eu fiquei 5 anos no Rio trabalhando com profissionais de alto, baixo, médio nível, eu comecei a sugar coisas importantes que eles colocaram na minha vida. Por exemplo, eu comecei a analisar... tem bons goleiros aqui na nossa região, mas nem todos têm a técnica e a tática própria do goleiro, que precisa ser trabalhada. Claro. Eles tiram a bola da gaveta, mas não tiram do corpo correto para tirar. Eles fazem uma entrada, mas não fazem com a base correta. E eu comecei a dar os meus treinos, isso comigo e para os goleiros que estavam no clube que eu jogava, por exemplo, no Ponte Novense, no Palmeirense, 1º de maio, etc e tal. E eu comecei a montar um grupo, falar, galera, vamos treinar, instigando os goleiros de Ponte Nova a treinar. Tanto quanto os que jogam no Acabiara, os que jogam no Palmeirense, os que jogam lá no 1º de maio. E eu vi que a galera começou a interessar.
Eu falava A, eles aceitavam A. Eu falava B, eles aceitavam B. E eu comecei a ver que eu estava tirando coisas boas que eu trouxe do Rio para a posição, que a nossa posição é diferenciada. Sim. A nossa posição ela precisa de um treinador de goleiro fixo para aquilo. Não é vestir uma luva, calçar uma chuteira e ir pro gol e pronto, e acabou. Tanto que o bom goleiro, eles falam, qualquer peladeiro pega no gol. Sim, mas o bom goleiro, o goleiro que tem técnica, tática e trabalha para aquilo, no momento H, ele começa a sair do rumo da galera do goleiro peladeiro. Eu, por exemplo, ano passado eu peguei 8 pênaltis na competição. Aí todo mundo falava, você escolhe. Não, eu treino explosão. Eu treino reação. Não é reflexo, é reação. Poder de reação. Então eu treinava. E eu vi que a criançada começava a vir no campo e me ver jogar. Tem até um filho de um amigo meu que comprou capacete. Capacete que eu jogo de proteção. Eu comecei a ver aquilo. Aí eu ia no campo, a galerinha fazia a fila para entrar comigo. Aí o juiz apitava no final do jogo, abriu o portão, a galerinha corria para tirar foto. Falei, cara, eu tenho que usar isso pro lado positivo. Montei uma planilha de treino novamente e apresentei, comecei a apresentar. Apresentei pro Roginho no Montessori, falei assim, não, vamos montar aqui a escola de goleiro. Hoje eu tenho 6 alunos no Montessori, 6 alunos que gostam mesmo. Fiz um encontro de goleiro aqui em Ponte Nova no sábado pós 27 de abril, dia 27 é dia do goleiro, 26 é dia do goleiro. Fiz o encontro dos goleiros, deu 11 goleiros. Premiamos primeiro, segundo, terceiro, levei 2 alunos da escolinha lá. Então assim, por quê? Hoje em dia os jovens estão tudo alto. Tudo alto. Hoje você pega um garoto aí de 10 anos, você assusta quando você vê o tamanho. Você pega um garoto de 14, você assusta quando vê um tamanho. Então assim, não é ganhar dinheiro, mas é mostrar que a criança, se ela quiser ter uma oportunidade de ir lá fora, com o tamanho que ela tem, ela vai ser bem melhor vista do que eu fui no passado. Porque o goleiro, quando ele é alto, ele já dá a credencial dele de entrar no clube, entendeu? Claro. E quando o goleiro é alto, ele peca no quê? Ele é um pouco mais lento, ele já não abaixa mais. Isso, já não abaixa mais para fazer a defesa. E quando você tem alguém que sabe, para treinar, juntar altura com a tática e técnica. Começar na base? Começa desde cedo. Eu, por exemplo, eu fui sem base pro Rio de Janeiro. Eu que fui bater na cara mesmo e não, eu vou e voltei o goleiro que eu voltei. Mas é muito difícil. Mas se você chegar lá um pouco preparado, só para eles te moldar, você tá doido. Sai na frente? Muito, muito, muito na frente. Eu chegava, por exemplo, eu via os goleiros fazer entrada e meia altura como se fosse goleiro profissional. Ô Bruno, lá no Rio de Janeiro você fazia muito trabalho social. Sim. Aqui em Ponte Nova, você tem feito alguns? Tenho feito, mas eu faço mais fechado. Aqui em Ponte Nova, infelizmente, algumas pessoas elas não têm a visão muito boa da gente, né? Eu não sei se é inveja. Que é isso? Mas em Ponte Nova, infelizmente, você pega uma galera, né, que a gente não gosta de citar nome, que não tem essa visão positiva. No Rio de Janeiro, não. No Rio de Janeiro, por exemplo, a gente subia a favela da Rocinha, bandido com a arma na cintura, falou assim, a área aqui é de vocês, se precisar de alguma coisa, a gente está aqui. Eles viam eles entendiam que a Rocinha precisava disso. Aqui em Ponte Nova eu prefiro fazer no mano a mano, é igual tem alguns goleiros que eu treino por fora, o que eu cobro deles é um bom resultado na escola. Ótimo. Eu tive um goleiro, por exemplo, aí que perdeu nota. Falei com a mãe dele para não deixar treinar. Aí tem um outro aí que a gente conseguiu uns materiais para eles de escola, o menino tá bem na escola, tá bem nos treinos. Eu tenho esse objetivo em Ponte Nova, em ter uma escolinha, claro, com custo e ter uma com aqueles que não têm condição de estar pagando. Claro. Porque hoje eu me considero um cara que tem... que consigo hoje comprar o que eu quero, tenho minha moto. Um bom emprego. De uma empresa que daqui 30, 50, 60 anos a empresa está aí ainda. Então assim, e hoje eu consigo ter minha vida, consigo estudar. Então assim, quero ter um projeto daqui a um tempo em Ponte Nova, onde vai atender essas criançadas, porque onde você vai tem alguém com chinelo na mão que quer ir no gol. Você faz educação física aqui educação física. Unipac. Isso. FUPAC agora, né? Isso. Ô Bruno, nós estamos chegando ao final porque você tem compromisso também agora às 5h30. Quero agradecer a sua presença. Outras oportunidades virão e o programa está à disposição. Eu que agradeço, Wes. Como eu falei, é uma honra para mim estar aqui contando um pouco da minha história. Acredito que muita gente só conhece o Bruno Guerreiro que entra dentro de campo, né? O capacete na cabeça, mas não sabe muito a história que eu tive, as dificuldades que eu passei no Rio, e sempre um prazer
estarei sempre à disposição pelo seu convite. Aquele abraço. Certinho, eu agradeço, muito obrigado. O Índio vai buscar o Bi. Se Deus quiser, vamos em busca do Bi, sim. Tem um jogo muito difícil semana que vem, mas estamos aí focados. 50% do civil já foi feito, né? Ganhado fora, agora ganhamos em casa, uma boa né? equipe, com jogador a menos ainda. A vida inteira na rádio eu briguei. Atenção, torcedores do Esporte Clube Palmeirense. Tira o pijama e vai torcer no campo os jogadores do Esporte Clube Palmeirense. Pode chegar aí ao bicampeonato dos Inconfidentes. Eu volto daqui a pouquinho. Vamos faturar. Até já. Muito bem, de volta com o programa Espaço Aberto, anunciando para daqui a pouquinho o Herbert, que toca na Santíssima Trindade. A gente vai bater um papo aqui bacana. Mas antes eu quero falar das ofertas do Sacolão Center para você, minha dona de casa e meu trabalhador. Mamão Formosa, R$ 2,48 o quilo. Maracujá, a R$ 4,98 o quilo. Mexerica Pocã, R$ 1,98 o quilo. E tem mais, hein? Moranga japonesa, a R$ 1,48 o quilo. Isso mesmo, R$ 1,48 o quilo. Ovos Pêntico 30 a R$ 8,99 o quilo. Uva sem semente a R$ 4,99 o quilo. E tem mais, hein? Abacate a R$ 1,98. Banana caturra R$ 2,48. Feijão a R$ 3,99. Kiwi chileno a R$ 9,98 o quilo. Laranja peraí a R$ 1,98 o quilo. Maçã Fuji a R$ 4,98 o quilo. Maçã Gala, R$ 4,98 o quilo. São as ofertas de amanhã até domingo do Sacolão Center. Herbert, Herbert me procurou, me encontrou. Aqui mesmo, foi aqui? Foi, na TV? Foi na TV, a gente já tinha comentado, né? Com o passar do tempo. E o Herbert é um dos integrantes aí da Santíssima Trindade. Como é que começou a sua participação lá, Herbert? Rapaz, tem muita história. Então vamos contar. Mas de uma coisa eu te digo, né? Que músico, ele não tem só a música, ele tem a história, ele tem toda uma bagagem, assim, de conhecimento. E, como diz você, né? Lá na Trindade, a minha história lá, ela começa um novo reviver na banda de música. Porque teve um certo tempo que eu fiquei afastado da banda, afastado de tudo que era do meio social. E do momento eu peguei e falei, gente, será que a música é importante na minha vida? Será que ela acrescenta alguma coisa em mim? E a partir dali eu fui tirando aqueles monstros que eu havia criado dentro de mim, dentro do meu pensamento. Sim. E vi que a banda, ela é essencial na nossa formação, ela muda o nosso jeito de ser, ela nos torna cidadãos de bem e ela abre vários caminhos para que a gente possa se tornar pessoa melhor e ajudar também as outras pessoas. Tem quanto tempo você está na Santíssima Trindade? Foi lá que começou tudo? Não foi lá que começou então tudo, não. A minha história, ela começa bem mais lá para trás, no ano de 2010. Na cidade de Caranaíba. Caranaíba é uma cidade pequena, na região de Conselheiro Lafayette. Onde é que o Padre Zé Luiz está hoje? Isso mesmo. E o que acontece? Naquela época era um menino muito rebelde, né? Assim, difícil de conter, que é criança, né? E eu via a banda viajar. E era uma meninada, eu morei lá. Mas com a família? Não, realmente eu morei com a minha mãe. Por motivos pessoais, aí eu fui morar com ela. E o meu padrasto tocava na banda. E eu achava bonito. Eu falei, gente, um dia eu vou entrar nessa banda, porque o povo viaja muito. Eu achava bonito o pessoal tocar, Aí o que acontece? Eu fui ficando sozinho em casa. Ficando sozinho, porque eles tinham que viajar e minha mãe também ajudava, porque ela era da equipe de apoio. E um dia, ela falou comigo, se você quiser tocar na banda para viajar, seja bem-vindo. Agora, se você achar que vai viajar com a banda sem tocar, pode tirar isso de mente, porque não tem jeito. E o Herbert, rapidinho, colocou o Tico e Teco para funcionar, eu vou aprender música, eu vou ser músico. Aí eu cheguei lá na época, o João Araújo, tem apelido de Zinho, né? Falei, ô Zinho, como que eu faço para mim ser músico, tocar na banda de música?
Ele tá certo, você vai ter a aula teórica, você vai entender o que é música, para que a música serve na nossa vida, enfim. E você vai ter a aula prática. A partir do momento que eu comecei a aula teórica sobre sustenidos, bemóis, os valores das notas, muito difícil, compasso, então assim, é um universo maravilhoso que é a música. Quem está do lado de fora realmente é doido para aprender, porque a gente dá nota, a gente dá sentido, valor àquelas pequenas bolinhas que estão naquela linha, né? Então, a partir daquele momento eu fui aprendendo. Eu entrei na percussão, eu era percussionista da banda, tocava prato. Isso. E depois eu passei pro bumbo, virei bombeiro da banda muito tempo, 1 ano, 2 anos, 3 anos. E nesse tempo isso ele foi... lá em Caranaíba. Lá em Caranaíba. Caranaíba. Aí ele foi me testando o meu ouvido, que ele falava, você vai ser músico de ouvido e de leitura. 2 coisas que ele trabalhou comigo. E um dia ele falou comigo, olha, eu sei que você gosta muito de banda, você já tentou, assim, suscitar dentro de você, colocar um desejo de ter outro instrumento, tocar outra coisa, outro tipo de instrumento? Falei, tem. Aí eu olhei para um lá na parede e falei, eu quero aquele grandão lá. É o sousafone. Mi bemol. Uns 10 a 11 quilos, 20 quilos mais ou menos. Nossa, mãe! Aí ele falou, você tem certeza que é esse que você quer? Eu falei, quero, é esse aí. E a partir do momento que eu era um pouco, como diz o outro, pequeno, né? Não dava para carregar ele. Ele falou, você vai estudar sentado. Você vai sentar na cadeira, vai estudar, vai praticar. Quando você apanhar mais o corpo, quando você crescer mais um pouco, você já sai nas procissões, desfila, aquela coisa toda. Só que eu não me contentei com isso. Eu superei a expectativa que ele tinha. Eu falei, eu vou tocar e vai ser na marra. Porque é uma coisa que eu tô aprendendo a gostar, eu tô tendo paixão. E até o dia que eu morrer, eu vou morrer no instrumento que eu sei tocar, que é o sousafone. E toca bem. Graças a Deus, não sou muito bom, não, claro, mas eu dedico. Nesse você já está há quanto tempo, Souza? No sousafone já tem uns 9, 10 anos. Você já tem bastante. Mais do que lapidado. Graças a Deus. Mas a vida, ela é um eterno aprendizado, sim, né? Sim. Nascemos sem aprender e morremos sem saber. Sem saber, verdade. E aí, uma coisa interessante que o pessoal diz assim, né? Sousafone. O que é isso? O que é isso? Parece que é uma coisa grandiosa, ao mesmo tempo pequena. E, na verdade, o sousafone nada mais é do que a gente conhece aquela velha música do gato na tuba, né? Tinha um gato na tuba do Serafim. E o que é o sousafone? É um instrumento de campana, ele fica, né, sobre o alto da cabeça da gente, ele emite um som mais grave, a marcação. Quem fez o sousafone foi John Philip Sousa, porque ele via a necessidade dos músicos tocarem marchando, andando. E na época, os baixistas, né, os tubistas, viam essa dificuldade por causa da tuba, que tocava ela, né, de lado, e não tinha como você ter uma locomoção melhor. Ele criou o sousafone. Aí ele pensou, poxa, da agora para frente, os músicos vão ter a crescer mais, a conseguir, como se diz, né, até aquela conexão total com a música. Aí daí de Caranaíba, Caranaíba. Você veio para cá? De Caranaíba, eu fui para Carandaí, região de Barbacena. Pertinho ali também. Pertinho também, terra de Santana. Isso. Terra de Santana. Isso. Cheguei lá em Carandaí. Cidade fria. E, rapaz, realmente lá faz frio. Faz frio. Em vista de nós aqui, lá... Aqui nós estamos num caldeirão de 900 mil graus. Verdade. Cheguei em Carandaí, você sabe que músico não pode ver banda de música, né? Que já quer chegar, fazer amizade e tal. E eu nunca tive vergonha para questão de banda nem nada. Já fui chegando, procurando onde era a banda e tal. E fui acolhido pela Corporação Musical Santa Cecília de Carandaí. Já tem muitos anos que ela existe, se eu não me engano agora ela completou... Ela foi em Santa Cruz há pouco tempo, foi em 2017 ela teve em Santa Cruz Calvário. Foi. Aí, cheguei lá, maestro Dequinha, um maestro assim, excepcional.
E ele falou comigo, eu sei o que você toca e eu tenho um instrumento aqui perfeito para você. Ele falou, olha ali na parede ali, sousafone dourado, grandão. Falou assim, aquele ali é seu. Falei, meu, não precisa de você ter muita cerimônia não. Chega ali, pega ele ali. Peguei o sousafone, tirei umas notas, um dobrado que como se diz, né? É uma coisa marcante com a gente, que é o Dois Corações, que a maioria das bandas toca, como diz outros, os grupinhos também tocam. E aí eu tirei as notas e ele falou assim, a partir de hoje isso aí é seu. Esse sousafone tem o seu nome. E dali em diante eu fui dedicando ao instrumento, à banda, aos músicos, precisava de dar um aviso, limpar a sede, sabe, essas coisas de banda de música mesmo. E uma eventualidade que teve, de eu já não estar mais me adaptando à vivência, ao dia a dia da cidade, eu retornei para Ponte Nova. Vim para Ponte Nova e aí eu fiquei um tempinho sem entender o porquê de eu ter abandonado, não assim, abandonar a banda, as minhas amizades lá, porque a vida da gente é uma constante mudança. Né? Nem tudo é como a gente quer. E de repente, eu lá em casa, já aqui em Ponte Nova, eu falei, gente, eu tenho que dar um jeito de voltar. Mas lá em Carandaí, sua mãe foi pra lá também? Não, ela continuou em Caranaíba. É pertinho, né? É pertinho. Lá em Carandaí eu morei com a minha irmã. Ah, tá. Nós fomos morar lá, de lá ela veio pra Ponte Nova e depois eu vim. E nessa época, eu fui convidado pela 7 de setembro, que é patrimônio, né, da cidade também, para fazer parte. E eu, daquela época, eu era uma pessoa muito, assim, atarefado, né, serviço, escola, problemas pessoais também, aquela coisa toda. E eu vi que eu já não estava atendendo muita expectativa da banda, porque eu tinha que me doar o tempo que eu tinha, e eu me vi assim, incapaz, eu me senti incapacitado de atender aquelas exigências, né? Ensaio, viagem, estudos. Então eu dei uma parada. Falei, não, agora é o momento de eu fazer aquele retiro de novo. Eu vi se realmente a banda está no meu sangue, ela está no meu destino, eu tenho que ver o que é que está acontecendo. E daquele tempo em diante eu fui vivendo a minha vida, trabalhando, assim, com o coração apertado, né? Porque eu via as bandas tocar e um dia eu já tinha até, né, pedido para sair da 7 de setembro e um tempo depois eu conversando com o Paulinho, maestro da Santíssima Trindade. Abração. Grande maestro também, Fernando, grande maestro. E eu conversando com o Paulinho, falei, Paulinho, eu não sei o que eu faço da minha vida. Eu amo banda de música. Então você vai me contar depois do intervalo comercial, que já está quase na hora ali do intervalo comercial, sua ida para a Santíssima Trindade. Ô, gente, as ofertas do Sacolão Center continuam imbatíveis. Maçã Gala a R$ 4,98 o quilo. Maçã Fuji a R$ 4,98 o quilo. Laranja Pera Rio a R$ 1,98 o quilo. E tem mais, hein? Kiwi chileno a R$ 9,98 o quilo. Feijão a R$ 3,98 o quilo, feijão carioquinha. Ofertas como estas é só no Sacolão Center. É com você, Dinei. Volta com o último bloco do programa Espaço Aberto. O Herbert agora vai contar a história do dobrado, do seminário e o que tem a ver com esse instrumento que ele toca. Manda brasa. Pois bem, né? O dobrado sousafonista, o próprio nome já diz sousafonista de sousafone, né? Que eu expliquei anteriormente o que é o sousafone, um instrumento, né, que os baixistas tocam, que ele tem a campana, ela fica, né, do nosso lado esquerdo. O instrumento ele emite notas graves, a marcação, é o pulso da banda. E o que acontece? Eu ganhei esse dobrado e eu nem esperava, porque quando eu saí da Santa Cecília de Carandaí, ficou a saudade dos músicos, do maestro e tal, e eu continuei a minha vida, né? Depois que, como se diz, eu saí daquele retiro musical,
e voltei para a banda, fui para Santíssima Trindade, até onde eu estou hoje, graças a Deus, né? Sobre a regência de José Paulo Gomides, né? O nosso Paulinho. E um dia lá, eu fazendo os meus afazeres em casa, o correio chama lá, falando que tinha uma encomenda para mim. Aí eu peguei, assinei lá, né, como de praxe e tal. E eu, bem curioso, já fui rasgando o pacote e tal. Aí eu olhei assim e falei, uai, partitura? Que é isso aqui? O que esse negócio está fazendo aqui? Eu não sou maestro, eu sou só um músico amador, não sou músico profissional. Aí eu fui ler, rapaz, tinha uma carta entre meio as partituras e eu não contive, a lágrima rolou. Aí eu fui lendo, né? O amigo Ítalo dedico essa obra, não é uma obra virtuosa, mas eu espero que toda vez que você tocar, onde você estiver, com a banda que você estiver, você lembre dos músicos da Santa Cecília, de mim, Dequinha, maestro, que enquanto você esteve aqui eu tive regendo vocês. E é um dobrado assim, que vai ficar marcado para a sua vida e na nossa vida também. É o sousafonista Ítalo Padre. Por que padre? Porque na época que eu tocava na Santa Cecília, eu pertencia ao grupo de orientação vocacional de Barbacena, da Arquidiocese de Mariana. Então eu tinha eu passei por um processo de descobrimento vocacional, despertar vocacional, que naquela época que eu morava na roça, muitas pessoas, devido à dificuldade, iam para o seminário para ganhar um ponto a mais, para estudar, para conhecer a sociedade, enfim, né? Coisa de interior. E ficou esse nome de sousafonista Ítalo Padre, porque na Santa Cecília quase ninguém sabia pronunciar o meu nome. E eu falei, gente, para que complicar as coisas? Me chamem de Ítalo, de sousafonista, de padre, podem chamar o que vocês quiserem. E o dobrado é um dobrado assim, bem curto, um dobrado bem alegre. Ele foi feito pelo Antônio Carlos da Costa Vieira, Dequinha, e é um dobrado assim, que toda vez qualquer pessoa tocar ele, vai lembrar que alguma coisa de diferente tem ali, porque cada dobrado tem uma característica. E esse dobrado é impressionante, porque nele você vê o sentimento de zelo por banda, por músico, que é o que eu faço até hoje, graças a Deus, e assim Deus me dando vida e saúde, vou fazer, seja na Trindade, seja em outras bandas, porque a música, a banda de música, ela transforma a gente, assim como ela me transformou. Peço a Deus que ela venha transformar todas as pessoas, que seja na Trindade, seja na 7 de Setembro, na Santa Cecília, nas bandas da região, do mundo inteiro. E eu peço a Deus e a todo mundo que acompanha as bandas para apoiar mais, para não deixar a cultura morrer. Sim. Porque ultimamente eu tenho notado um descaso, não só de governo, mas a questão das pessoas ali mais próximas a gente, né? Às vezes a banda tá tocando lá na praça, lá, ou a banda tá tocando, mas não vai lá, não vai aplaudir, não vai levar uma criança para assistir, nem um idoso, nem nada. Eles não fazem isso, a gente precisa disso. Porque o nosso salário e a gratificação nossa é o sorriso no rosto de cada um que está ali. Sim, sim. Aquela ali é a nossa gratificação. É o agradecimento do trabalho cumprido. Porque a gente ensaia e quando a gente tá com a banda na rua, que a gente vê aqueles aplausos, que a gente vê a euforia do pessoal através dos dobrados, dos sambas, das valsas. Vocês ficam mais animados ainda. Nossa Senhora, nem se fala. E isso é gostoso, isso é contagiante. E como se diz, né? Se eu for falar para você assunto de banda de música e para todos os telespectadores, nós vamos ficar aqui até meia-noite. Mas muito mais. Gente, música é uma delícia. E eu vou lutar o quanto eu puder para existir mais homens e mulheres sousafonistas. Ô Herbert, desse dobrado, como é que ele é? Você toca um dobrado que ele mandou para você? Como é? Sim, inclusive nós vamos ter, se eu não me engano, agora em Itabirito, a banda vai fazer uma apresentação e nós vamos desfilar com ele.
O dobrado. É um dobrado. Ele ainda não está na mídia porque, devido a contratempos da banda, a gente não gravou ele, mas me parece que lá ele vai ser gravado e a gente vai estar disponibilizando via Facebook, WhatsApp, né? Essas coisas assim. E ele se encontra, o arranjo dele, né? As partituras com nós, na Santíssima Trindade. Eu dei a oportunidade do Paulinho a distribuir partitura para os maestros que quiserem, né? Que é um dobrado para você tocar numa festa de amigos, numa procissão, até evento mesmo, um grandioso, não tem problema. É um dobrado que toca não só o instrumento, mas a alma das pessoas. Você tocou num ponto importante aqui, que é a participação do público, né? Nos eventos que estão aí, as bandas aí nas praças, principalmente aqui em Ponte Nova. Eu acho também que é muito pouca pessoa. Eu acho que eles deveriam acompanhar, principalmente aquela família que aos domingos tem aquela tradição de reunir e tal, vai pra praça. Ô, gente, é bacana demais uma banda fazer uma apresentação. Eu cansei de levar Paulinho lá em Acaiaca quando eu estava em Acaiaca, agora lá em Santa Cruz, já foi em Santa Cruz e ano que vem vai retornar se Deus quiser. Se Deus quiser. E espero que você toque esse dobrado lá em Santa Cruz também. Sim, com todo prazer. Hoje em dia, existe assim uma dificuldade muito grande para se formar os jovens músicos? Existe porque a criação dos jovens de hoje, eu vou dizer assim, porque eu venho da criação diferente. Mas os jovens hoje, eles querem mais telefone, badalação. Isso, balada, como diz na linguagem deles, os rolês, né? Sexta, sábado, domingo, é beber demais, aquela coisa toda. Mas a banda de música, ela não tira nada disso. Muito pelo contrário. Ela te ensina você a readequar a sua vida. Você mesmo, não é a banda. Você tocando o seu instrumento, você vai apanhar amor por ele, sim, você vai dedicar ele aos seus estudos da escola, da faculdade, ao seu comprometimento familiar. E pode ter certeza que quem é músico, não desfazendo de quem só trabalha, de quem só estuda, mas o músico que ele está ali, ele está ensaiando, ele está se dedicando e apresentando, ele tem boas notas na escola, na faculdade, tem rendimento no serviço e na família. A rotatividade é muito grande? Entra e sai muita gente, Hélio? Sim, graças a Deus, a nossa banda atualmente tem um número assim expressivo de músico atuante. Que conta também com o apoio aí de grandes apoio empresas, da Bartolfio, né, da Saudade, se não me engano, Pontinete, Sinha Flores. João é um fanático com a banda. Nossa Senhora, graças a Deus. Ele é um pai para nós, né? O pai das bandas de música, pai, padrinho. E assim, a banda, ela não é que ela é um entra e sai, mas eu digo assim, que ela está em constante renovação, né? Alguém vai embora da cidade. Isso, vai estudar, fazer faculdade, mas no tempo que tem de folga vem, ensaia, toca. E sempre tem crianças aprendendo de 6, 7, 8 anos, acho que é 7 anos, me parece o início. E assim, o que enche de orgulho, o que faz a gente emocionar, é que daqui a alguns anos talvez a gente já não esteja mais aqui e aqueles meninos vão estar no lugar da gente. Com certeza. Outro dia mesmo eu comentei com a colega minha, né, ela é musicista, ela vai entrar na área da tuba, né, do sousafone. Falei com ela, eles estão te preparando porque daqui a uns anos eu não vou estar aqui mais. São quantos lá hoje que tocam o sousafone? O sousafone? Somos atuantes, somos 4 sousafonistas. Alguns dizem tubista porque eles tocam a tuba que é menor. Aquela... Ela é menor, a tuba sinfônica. Ela parece um bombardino, porém ela é um pouquinho maior. E é uma coisa interessante que o pessoal me pergunta, por que eu não toco tuba? Eu não consigo soprar a tuba como eu sopro o sousafone. Porque a forma de você soprar não é encher o pulmão, encher o peito para tocar. Isso que eu ia te perguntar. É o formato do instrumento, o tipo de frequência de ar que tem ali dentro. E o sousafone, ele te dá mais uma
uma amplitude de ar, o seu ar ele sai muito mais projetado, né, para frente da banda, aquela coisa toda. E a tuba ela já é para lugar mais fechado, ou seja, aquele sopro que eu tenho no sousafone eu tenho que reduzir ele na tuba, porque ela é feita para teatros, para orquestras fechadas, né? Local fechado. Local fechado. E o sousafone é para lugar mais aberto, para marchar, desfile das bandas, enfim, né? É isso aí. É uma coisa bacana, né? Deixa eu ler mais um pouquinho das ofertas do Sacolão Center aqui, que vai de terça a domingo. Mamão Formosa, 2,48 kg. Maracujá, 4,98 kg. Mexerica Pocã, a 1,98 kg. E tem mais, hein? No Sacolão Center você tem maçã Fuji a 4,98 o quilo e maçã Gala a 4,98 o quilo. Kiwi a 9,98 o quilo. Feijão Carioquinha, pacote de 2 quilos a 3,99 o quilo. Ofertas como estas, imbatíveis, é só no Sacolão Center, o preferido da dona de casa e do trabalhador. Ô Herbert, para a gente encerrar aqui o bate-papo, o que você não falou ainda que você gostaria de falar? Rapaz, tem muita coisa, mas o que eu quero depois reforçar... você vai voltar. Sim, tendo oportunidade estaremos aí. Vamos sim. O pedido que eu deixo, né, para todos os telespectadores, para as pessoas que nos assistem via também Facebook, hoje em dia é tanto meio, né, tem WhatsApp, tem Instagram e tal, YouTube. Pessoal, apoiem as bandas, não deixem a nossa cultura morrer. Não só banda de música, pode ser banda de congado, banda de músicos que cantam da nossa cidade, da região, porque a cultura ela está acabando. Vamos lutar, vamos levantar nossa bandeira e dizer que o Brasil é terra de cultura. A nossa cultura está aí, especialmente banda de música, porque ela está caindo no esquecimento. Hoje em dia, ninguém, vamos dizer assim, por exemplo, a banda ela tem um custeio, vamos dizer, para manter instrumento, para isso, é para pagar por exemplo, uma conta de água, uma conta de luz, uniforme, óleo para colocar no instrumento, enfim. E antigamente existia um repasse que a prefeitura... E as pessoas pensavam que a banda antigamente, ela tocava de graça. Não é que hoje em dia a banda tem que ser paga para ela tocar. Mas a gente diz o seguinte, que a banda ela tem um custo. E muitas das vezes, nem sempre a gente tem vamos dizer assim, o orçamento para atender aquele toque, né? Muitas das vezes a gente fica chateado que é só assim, pô, mas a banda não tocou em tal lugar assim. Mas a gente explica, olha, tudo é a questão do orçamento. Então, hoje em dia, para se fazer às vezes uma procissão, alguma coisa, existe a gratificação. Essa gratificação como se diz, até um esporte que você dá para manutenção de instrumento, né? Para manutenção da sede, dos músicos, enfim. Então é isso, o Wesley, e a todos vocês que nos ouvem. Vamos lutar pelas nossas bandas de música e não deixar a banda morrer e nenhuma banda do mundo morrer, porque a gente tem que lutar. Então tá aí, gente. O Herbert falou conosco hoje e vai voltar outras vezes no programa Espaço Aberto. Um grande abraço, uma grande semana. Eu volto na próxima segunda-feira, se Deus assim nos permitir. Tchau. Wesley Moreira.